Meus irmãos e minhas irmãs, que a espiritualidade amiga nos guie, nos ampare e nos fortaleça sempre. Há espíritos? Esta é a grande pergunta que abre a primeira parte de O Livro dos Médiuns. Livro este, publicado em dia 15 de janeiro de 1861 por Allan Kardec, na composição do Pentateuco, das obras da codificação que iria orientar, como orienta até hoje, a codificação da doutrina espírita. E nesse momento, todo o movimento espírita mundial celebra essa longevidade de O Livro dos Médiuns, 160 anos. Né? Então não é pouca coisa. Considerando que um livro, a essência dele, né, é divulgar conhecimento. O livro ele é uma produção intelectual que encerra, né, conhecimentos e expressões, quer que essas expressões sejam individuais ou coletivas. Na verdade, o livro ele é um objeto de sabedoria, né, que traz sabedoria e traz cultura. No caso de O Livro dos Médiuns, né, como todas as obras da codificação, organizada por Allan Kardec, esses livros eles trazem sabedorias, saberes relativos ao mundo dos espíritos. Né? E ao comemorar 160 anos de O Livro dos Médiuns, né, essa longevidade da obra mostra que esses saberes, né, eles são atemporais, que esses saberes eles estão se eternizando. Né? Então nós temos nas perspectivas de que essa obra vai ser celebrada, né, ao longo de toda a história da humanidade. E a gente há de compreender que sem os livros, né, seria quase impossível, provavelmente impossível, né, a distribuição do conhecimento, em especial para gerações futuras. Né? O livro ele é o testemunho simbólico, né, vivo, do conhecimento necessário que a humanidade tem que ter acesso. Né? Então é a palavra escrita que fica. E a gente recordou exatamente uma passagem do livro Fonte Viva, né, em que Emmanuel, na questão 81, fala da importância da palavra, né? Da importância da palavra. E é a mensagem que ele fala sobre a candeia viva, a necessidade, né, de a gente acender essa candeia e fazer com que essa luminosidade chegue para os outros, né? Que as outras pessoas tenham conhecimento desse saber que ilumina o nosso caminhar, que nos traz a luz. E lá bastante ele vem dizer que sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. E baseado nessa frase de Emmanuel, a gente faz exatamente isso. Né? Sem o livro, sem os livros, é impossível a distribuição do conhecimento, em especial para gerações futuras, como nós falamos anteriormente. O Livro dos Médiuns é um livro denso, né? Porque é um livro em que Allan Kardec organiza todo o estudo sobre mediunidade. Né? É a segunda obra da codificação, é a sequência de O Livro dos Espíritos, né? Que é a parte filosófica da doutrina espírita, e o segundo livro é a continuidade. Né? Então Allan Kardec coloca nesse livro, que agora comemora 160 anos, a parte experimental da doutrina espírita. Né? Então, quando ele fala o espiritismo é ciência, é porque tem um objeto de estudo. Nenhuma ciência existe sem um objeto de estudo. E esse objeto de estudo é o objeto da investigação, é o objeto da curiosidade. Curiosidade essa que moveu Allan Kardec nas diferentes experimentações que ele fez, se valendo da sua formação acadêmica, né, e da sua própria curiosidade científica, para estudar o fenômeno da mediunidade. Então, o segundo livro da codificação, O Livro dos Médiuns, é o livro que é a parte experimental, em que ele detalha como deve ser feito em relação ao objeto de estudo do espiritismo, que é o fenômeno mediúnico.
E ele vem na introdução do livro nos dizer o seguinte: ensino especial, a obra vai tratar do ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos, como dissemos anteriormente, né? Quando a gente fala que é uma obra densa, porque é um verdadeiro tratado, sem exagero da expressão, sobre mediunidade. Quem se interessa por mediunidade tem que ler e reler o Livro dos Médiuns, né? Para compreender esse fenômeno e, principalmente, para entender que o Espiritismo não se limita unicamente ao fenômeno mediúnico, né? Então, como é uma obra grande, né, e pouco mais de 20 minutos para a gente tratar nessa comemoração dos 160 anos de O Livro dos Médiuns, a gente teve que fazer a opção, né? Fizemos as nossas opções, não dá para ir detalhando, né? Mas só dizer, né, principalmente para quem não conhece, que o Livro dos Médiuns ele é constituído por duas partes, duas grandes partes. Na primeira parte, noções preliminares, que diríamos, né, que Allan Kardec faz uma incursão conceitual, né, por vários momentos, preparando o porvir. E o porvir está exatamente na segunda parte, que ele fala das manifestações mediúnicas, né, que é um primor, né. E é interessante a gente perceber o esforço de Allan Kardec como curioso, como cientista com suas características próprias, né, para compreender o que seja, ou o que seria, né, aquele fenômeno mediúnico. E na parte introdutória a gente vai pegar só fragmentos de alguns pensamentos de O Livro dos Médiuns, né, para refletir nesse momento. Na parte introdutória ele vem deixar claro qual era o objetivo, né, o objetivo daquela obra, da segunda obra da codificação, né, essa parte experimental. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil. Olha que interessante. Não é pura curiosidade, né? Dirigir-lhe o emprego de modo útil. Mediunidade não é brincadeira. Mediunidade é seriedade. Existe um objetivo do que vem das comunicações mediúnicas e não se pode servir para o deleite dos curiosos, lúdicos, em relação ao que seja o fenômeno mediúnico, né? Então, emprego de modo útil quando ela exista. Esse, porém, não constitui o fim único a que nos propusemos. Ele deixa já claro que é uma obra ampla, que trata do fenômeno mediúnico, mas contextualiza esse fenômeno de uma forma mais complexa, que exige de todas as pessoas interessadas por ele um estudo permanente, né? A nossa obra não se destina, e olha que interessante, não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condição de ver e observar os fenômenos espíritas, ou seja, todos aqueles que despertaram interesse pelo mundo invisível dos espíritos têm que estudar essa obra. Dirigimos-nos aos que veem no espiritismo um objetivo sério, que lhe compreende toda a gravidade e não faz das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Ela contribuirá, o Livro dos Espíritos, como uma obra da codificação. Essa obra contribuirá, pelo menos assim o esperamos, para imprimir ao Espiritismo o caráter sério que lhe forma a essência e para evitar que haja quem nele veja objeto de frívola ocupação e de divertimentos. Na parte introdutória do livro, Kardec faz esses alertas. Não é um livro unicamente para médiuns, mas é um livro para todos aqueles que têm interesse pela mediunidade e deve estudar a partir dessa obra que ele colocou à disposição da humanidade, com o auxílio da espiritualidade superior, para que a gente compreendesse o que ocorre
no mundo invisível dos espíritos, para que a humanidade tivesse acesso a um conhecimento que até então era tratado de forma sobrenatural, porque a gente não compreendia. E as comunicações mediúnicas vêm nos dizer, vêm nos dar indicativos, né, sobre a natureza desse mundo e a natureza de quem o habita, que é exatamente os espíritos que habitam esse mundo, né? Orienta a conduta prática das pessoas que exercem a função de intermediar. Aí ele fala diretamente ao médium. Intermediar o mundo espiritual com o material. Mostra aos médios os inconvenientes da mediunidade, suas virtudes e os perigos provindos de uma faculdade descontrolada, né? Por isso que ele faz uma discussão mais geral para todos os interessados, mas depois ele vai focar na figura do médium. Aquele que tem a mediunidade mais aguçada, né? Aquele que é mais sensível a receber essas informações do além. E existem vários alertas que ele faz em relação ao exercício da mediunidade, né? E na figura do médium, como aquele intermediário, como aquela figura central para que ocorra as comunicações mediúnicas, para que os espíritos utilize-os, né, como meio de divulgação da natureza do plano espiritual. E aí a gente retoma exatamente a questão que nós colocamos no início. Há espíritos. E no item 1, que abre a primeira parte, como falamos anteriormente, ele vem nos dizer, olha, a dúvida no que concerne a existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Por isso que essa natureza que a gente passou a conhecer com essas comunicações sérias, né, contidas inclusive em um livro dos médios, porque no final nós temos as dissertações espíritas com mensagens psicografadas de grandes renomes da humanidade e mensagens enganosas, né, que podem ludibriar o médio, se não for um médio atento à necessidade de análise crítica da mensagem recebida ou das mensagens recebidas, né? Então, ele diz, olha, a gente não compreende a natureza e agora a gente está tendo a oportunidade, desde a obra, o livro dos Espíritos, né? Essa parte filosófica, e agora, principalmente, com as comunicações mediúnicas, esclarecendo e tirando todas as nossas dúvidas, né? Geralmente são figurados como seres à parte da criação e de cuja essência não está demonstrada a necessidade. É aí quando o Espiritismo vem mostrar que existem duas dimensões da vida, né? As comunicações mediúnicas esclarecendo aquilo que a gente não conhecia e que nos amedrontava, né? Vem nos esclarecer e ao mesmo tempo nos consolar. É uma doutrina de consolação, né? Mesmo diante de dores, de tudo mais, mas a certeza de que existe vida após essa vida é uma dádiva, né? É um presente divino que todos nós passamos a compreender a partir dos ensinamentos dos Espíritos, por meio dessas comunicações mediúnicas. A gente passa a enxergar a nossa vida material por outro prisma, né? Vivendo o presente, mas sem perder de vista o alicerce para o futuro a partir desses ensinamentos. Por isso que ele diz, olha, tem que compreender, tem que existir, que acreditar na existência dos espíritos para compreender o que seja esses fenômenos mediúnicos. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença nele necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria, que é o princípio, que é o espírito, que sobrevive à matéria e retorna à pátria espiritual para que a gente compreenda de fato que seja a vida eterna, que é a vida dos espíritos e não a vida da matéria, né? Desde que se admita a existência da alma, aí existem dois pontos interessantíssimos da obra, né, de O Livro dos Médios, que Kardec deixa para a nossa reflexão. Desde que se admita, como nós espíritas temos consciência da existência deles, que somos nesse momento espíritos encarnados, que vivem uma experiência corporal, né, e que existe, vai chegar um momento em que a gente vai se livrar
dessa roupagem corporal para se libertar e retornar à espiritualidade, né? Acreditando nisso daí, acreditando nesta tese, né? Que existe a alma e sua individualidade após a morte, forçoso é também se admita, primeiro, que a sua natureza difere da do corpo, desse corpo físico, visto que, separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares do corpo. Eu já disse, a natureza dos espíritos, ou a natureza do espírito, não é a natureza carnal. Né? Ele é de uma outra essência, ele é de uma outra natureza. E o mundo que ele habita, o verdadeiro mundo que ele habita, não tem essas características, né? Que a gente se apega, que a gente se apaixona, que a gente briga por permanecer e por estar nela, né? Por essas coisas efêmeras, por essas coisas passageiras, né? É de uma outra natureza, de uma natureza superior, que a nossa compreensão, ao que pese os 160 anos de O Livro dos Médiuns, a gente ainda não teve a capacidade de compreender de fato a verdadeira natureza dos espíritos. Mas os nossos esforços continuam, né? Os nossos esforços continuam. Por uma questão fundamental, que ele vai colocar mais adiante no Livro dos Médiuns, a gente vai segurar um pouco agora. O segundo ponto, que o espírito ele goza da consciência de si mesmo, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada nos valeria. Admitido isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte, que venha a ser feito dela, né, a alma, para onde vai? Que era a grande pergunta da humanidade, né? Quem somos, de onde viemos, para onde iremos, né? O Leon Denis trata muito bem isso daí, né, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, mostrando que ao desencarnar, esse espírito liberto do corpo, ele vai para algum lugar. E são essas comunicações mediúnicas sérias que nos dão as informações necessárias para onde procede, para onde retorna esses espíritos. Aí a gente passa a compreender de onde viemos e para onde retornaremos, né? Para a pátria espiritual. E teremos a oportunidade, olha que coisa consoladora, né? De resgatar e reparar nossos débitos passados, que não demos contas numa, duas ou três existências. E tantas vezes a gente retornará a essa roupagem corporal para resgatar e reparar o que porventura a gente ainda não teve condições de investir no progresso, nos avanços morais que o Espiritismo coloca para todos nós, né? Por isso que as comunicações mediúnicas vêm responder essas nossas vidas, né? Que vem a ser feito dela, né, principalmente, que vem ser feito da alma e para onde vai, né? E aí é quando ele vai falar sobre o método para compreender o fenômeno mediúnico. A necessidade do estudo sério, né? A gente vai compreender a natureza dos espíritos, ou a natureza do plano espiritual, estudando. Por isso que na divulgação do espírita, a gente investe tanto nesses meios de divulgação da doutrina espírita, né? As palestras públicas, os estúdios, os vídeos que a gente posta aí nas redes sociais, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita, as leituras solitárias que a gente realiza das obras da codificação e das obras complementares para compreender esse mundo, a necessidade do estudo. E o Livro dos Médiuns, que ora completa 160 anos, é uma narrativa do esforço de Kardec, dos estudos de Kardec para compreender o que era o mundo dos espíritos e, consequentemente, deixar claro o que seria e o que é a doutrina espírita. Ele vem falar, o método de estudo do espiritismo é como de toda uma ciência, todos uma filosofia. Tem que ter método, tem que ter uma metodologia para eu chegar a compreender aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou investigando. Quem, pois, seriamente queira
Conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, com nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. A brincar. Então é sério, é um estudo sério. Né? E hoje, quando a gente vê o espiritismo invadindo as academias, né? Quando a gente fala em academia, a gente está falando dos centros universitários, os centros produtores de conhecimento, né? De diferentes áreas, e a gente vê em algumas universidades a preocupação com as investigações sobre a doutrina espírita, e algumas faculdades já colocando curso superior sobre o espiritismo. Né? Então a gente vê a dimensão que isso está tomando, o aprimoramento dos meios de divulgação dessa doutrina tão esclarecedora e tão consoladora. Então esse era o propósito, ou esse é o propósito do Livro dos Médiuns, né? Na sua longevidade de 160 anos, ensinando a todos nós o que é esse fenômeno mediúnico. Como existem os interesses, né? Existem aí as pessoas que interessam, nós espíritas temos esse interesse. Ele vem alertar para uma coisa interessante, né? E complicada. Interessante e complicada. Que é uma parte que a gente destaca agora, já caminhando para o final, quando ele vai falar sobre os tipos de espíritas. Isso é importantíssimo, porque ele convocou para o estudo, né? Tanto é que, salvo engano, no livro dos... Não sei se é no livro dos médiuns mesmo, mas ele convoca, né? Espíritas, instruí-vos. Esse é o primeiro mandamento. Amai-vos, o segundo. Ou seja, a instrução é o acesso ao conhecimento. O acesso ao conhecimento é a ampliação da nossa consciência sobre os fatos. E no caso em tela, o fato é o espiritismo. Instruir-se, estudar o espiritismo, estudar a mediunidade, não é especular sobre espiritismo, especular sobre mediunidade. Aí ele abre uma discussão interessantíssima sobre os tipos de espíritas, e ele coloca 4 tipos. Olha só. Ele diz que o primeiro tipo de espíritas, ou seja, naqueles que acreditam na existência do mundo dos espíritos, né? Ele vai dizer que existem os espíritas experimentadores, que são aqueles que se interessam pela faculdade mediúnica. Mas ele vem dizer, olha, os que creem pura e simplesmente nas manifestações mediúnicas. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhes-emos espíritas experimentadores. Né? Só quero observar, experimentar. Né? E isso acontece muito com os espíritas de gabinete, né? Os intelectuais espíritas. Né? Só que o espiritismo precisa de prática. Né? E o Kardec colocou isso bem claro para todos nós. Né? Os objetivos do espiritismo: estudar, divulgar e praticar, aplicar. Então não é simplesmente se fechar no gabinete e se vangloriar, porque já leu todas as obras da codificação, já leu todas as séries dos livros de André Luiz, já leu todas as séries dos livros de Emmanuel e por aí vai. A pergunta que fica: o que fizeste com todo esse conhecimento na perspectiva do terceiro objetivo de o Espiritismo? Aplicar. Principalmente na sua melhoria moral, na aquisição de virtudes, de riquezas morais que possam te mostrar e mostrar para a humanidade que vocês têm se transformado em um novo homem a partir dos conhecimentos e dos saberes advindos do plano espiritual. Ele vai dizer, existe o segundo tipo, né? Que são os espíritas imperfeitos. O que o espiritismo vê mais ou menos do que de fatos, né? Compreende-lhe a parte filosófica, admiram a moral da ideia corrente, mas não a praticam, né? Que estão bem inseridos nesse primeiro modelo dos espíritas experimentadores. Insignificante ou nula é a influência que eles exercem nos caracteres. Em nada altera seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a ser, o orgulhoso se conserva cheio de si, ou seja, continua orgulhoso, porque nada modificou. Mas acredita no Espiritismo, é um exemplo do que acontece com os espíritas
experimentadores, né? Então, eles, invejosos, continuam invejosos, ciosos sempre hostis. Considera a caridade cristã apenas uma bela máxima. Vejam lá que nos espíritas experimentadores está lá. Eles compreendem a ideia filosófica. Mas aquela ideia de filosofia vã, aquela coisa que fica sobrevoando. Filosofia não é isso. Filosofia ela parte de uma realidade concreta. É um equívoco as pessoas que acham que filosofia é devaneio. Toda filosofia, vem de dados concretos, de uma vida real. A vida real que eu vejo faz com que eu filosofe, eu vou refletir sobre a vida, né? Então esses dois tipos de espíritas, os experimentadores e os imperfeitos, compreendem, acatam, né, essa parte do espiritismo, mas não avançam, porque não aplicam. Ficam no estudo. Pouco na divulgação, quando falam sobre o que conhecem e tudo mais, mas não avançam, principalmente na aplicabilidade. Mas ele vem falar, existem os espíritas cristãos, esses sim, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. São aqueles que colocam o amor em ação, na prática da caridade. São aqueles que exercem a máxima do espiritismo. Fora da caridade não existe salvação. E por fim, os espíritas exaltados. Esses ele coloca em O Livro dos Médiuns como aquela situação bastante delicada. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiada. São aqueles que são deslumbrados pelo fenômeno mediúnico. Tão deslumbrado que se torna cego e perde toda e qualquer capacidade de discernimento sério sobre o que seja espiritismo e, em especial, sobre o fenômeno mediúnico. Termina atrapalhando pelo seu deslumbramento. Leva-se a aceitar esses conhecimentos com extrema facilidade e sem verificação. Aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete e deslumbra. Né? Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Está lá, em O Livro dos Médiuns. Né? São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam do julgamento deles. Isso acontece muito com os próprios médiuns que recebem mensagem psicografada, principalmente se for assinada por um grande vulto da humanidade, e se vangloria e não passa pelo crivo da razão, da crítica, para saber se efetivamente aquela mensagem é verdadeira. Ora, todos nós sabemos a preocupação de Kardec em colocar em análise as mensagens recebidas pelos médiuns que auxiliavam Allan Kardec na codificação, de ter momento de um mesmo trabalho colocar ao crivo de 10 médiuns em lugares diferentes do mundo para saber se aquilo realmente iria ser comprovado. Isso é método científico. Isso é preocupação, isso é seriedade. Preocupação com o conhecimento que seria divulgado para a humanidade. Na verdade, essas 4 características de espíritas que Kardec coloca é tipo assim, para nos alertar, para não banalizar a mediunidade e achar que o fenômeno mediúnico é o que reduz o espiritismo a ele, e não é. Já dissemos anteriormente, o espiritismo não se limita ao fenômeno mediúnico. A mediunidade, que é bem trabalhada em O Livro dos Médiuns, esse livro de 160 anos, a qual a gente agradece à Federação Espírita do Rio Grande do Norte por ter confiado a nós, né,
essas reflexões sobre o seu aniversário de 160 anos. Vem deixar claro que a mediunidade não implica necessariamente, né, relações habituais com mundos superiores, porque aí o alerta para os médiuns, né, com os espíritos superiores, é uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil, né, aos espíritos em geral. E aí vem o alerta de Kardec aos médiuns. O bom médium, pois, não é aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais do médium se torna onipotente sobre a mediunidade. Todo médium que sinceramente não queira tornar-se instrumento da mentira deve, portanto, procurar trabalhar nas reuniões sérias, levar a elas o que se obtenha em particular e aceitar agradecido, mesmo solicitar o exame crítico das comunicações que recebem. E não se vangloriar com a mensagem recebida e já lançar divulgações que podem comprometer o próprio futuro do Espiritismo. E aqueles que não acreditam, aqueles que estão sempre contra o Espiritismo, se valer desses momentos de fragilidade para nos atacar de forma cruel. Olha como é sério, como o livro dos médiuns, né, ele trouxe para a humanidade uma seriedade para o estudo da mediunidade. Todos nós que procuramos compreender essas duas dimensões da vida, não podemos de ter as obras da codificação como uma leitura obrigatória para todos nós. Para sairmos da mesmice, para sairmos desse campo da ignorância espiritual, né? Para ampliar nossa consciência para as duas dimensões da vida. Por isso que nessa parte em que ele alerta para essa necessidade da análise crítica das manifestações mediúnicas, necessário se faz, em especial para os médiuns ostensivos, né? Aquele que tem essa sensibilidade mais aguçada, né? Que está mais propenso a receber essas comunicações. Leiam, releiam e tantas vezes revisitem o capítulo 31, que ele trata das dissertações espíritas, nessa obra tão magnífica que é o Livro dos Médiuns. Por fim, meus irmãos, a gente há de compreender, como tão bem diz essa obra, que o fenômeno mediúnico, ele vem nos trazer informações sobre a natureza, sobre as características do mundo espiritual, da nossa pátria espiritual, para fazer com que a humanidade progrida e progrida moralmente. Por isso que lá no final, Kardec vai nos deixar essa importância, né? Porque não adianta só compreender o Espiritismo, né? A gente tem que agir. E ele vai falar exatamente isso, né? Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno, indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente nas adversidades. Nada adianta, que é a prática do Espiritismo, né? Se perguntasse assim, resuma, destaque a essência de O Livros dos Médiuns. O Livros dos Médiuns narra o exercício como deve ser, o exercício da mediunidade com Jesus, mostrando a seriedade que deve ser dada ao exercício da mediunidade, mas ancorado na parte filosófica que consta lá em Um Livro dos Espíritos, com essa parte experimental e com a parte religiosa que é dada
a terceira obra da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, quando em algum momento Kardec vai falar, recorrendo a Mateus: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mediunidade com Jesus. Todo esse tratado que Kardec coloca no Livro dos Médiuns é para fazer com que a gente estude, compreenda e exerça a mediunidade, mas ancorada nos princípios evangélicos de Jesus. Por fim, meus irmãos, a gente gostaria de deixar claro que toda a contribuição de Kardec, e agora a gente convida Emmanuel, que fala sobre a importância da codificação, 160 anos de O Livro dos Médiuns, os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espiritismo humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma, e explicam que o espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que tenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça elaboradas pelo supremo equilíbrio da leis de Deus. Era isso que nós tínhamos em comemoração aos 160 anos do Livro dos Médiuns, que mostram esse exercício da mediunidade séria, ancorada nos princípios evangélicos de Jesus. Guarde no Jesus muita luz, saúde e paz.